E bora para mais um episódio aqui do canal de Copy Invisível, um quadro em que eu te mostro que copywriting existe num âmbito geral de vida, num contexto real de comunicação do nosso dia a dia. E copy por si só, eu falo e tô derretendo aqui na cadeira, mas copy por si só é comunicação com intenção de condução de um ponto até o outro, e geralmente com viés de venda. E eu tô falando aqui olhando mais ou menos pro lado, por causa que a câmera tá dividida, em seguida tu já vai entender. E geralmente existem pessoas que são mais persuasivas por natureza, gente que menos, gente que faz isso propositalmente, gente que faz isso de maneira um pouco mais inconsciente. E eu trago vídeos aqui em que, em tese, não são específicos de copy, e eu traduzo isso como um copywriter olha e absorve as narrativas que estão ali no meio, o contexto, o discurso, beleza? E para hoje eu trouxe um vídeo do Eslen Delanogari, que por si só, como pessoa particular, vamos dizer assim, ficou bem conhecido aí na neurociência, enfim, tanto quanto através do reservatório de dopamina. E nesse vídeo ele fala sobre 5 hábitos que você precisa eliminar antes que seja tarde demais. Então, de certo modo, ele está te convencendo de que você precisa soltar esses hábitos. E aí vamos ver o que ele vai falar nesse vídeo, beleza? Bora aqui mudar essa tela. Eslen aqui já está olhando brabão, seriedade em pessoa. E vamos dar início aqui para análise. Como eu disse, não estou dizendo que o Eslen e nem qualquer outra pessoa que eu trago para esse quadro tá querendo te manipular, tá querendo te convencer à força. Não, eu só tô mostrando um contexto de persuasão. Se a pessoa tá querendo te convencer, te provar alguma coisa, de certo modo, ela tá querendo te persuadir, te mostrar, te convencer de que você deveria fazer X, Y, Z. E como eu disse, isso pode ser pro teu bem, pode ser pro teu mal, pode ser de maneira benéfica, maléfica, enfim, sabe? E tem pessoas que fazem isso com mais naturalidade, tem pessoa que faz isso com mais intencionalidade. Enfim, é esse o contexto. Fazer uma análise de copy onde em tese, não existe copy. Por isso o nome de copy invisível. Bora lá, Eslen. Fala com nós. Talvez você esteja pensando que esse é mais um vídeo daqueles que você fica scrollando e clicando no YouTube, nessa internet cheia de dopamina, aquele vídeo que você assiste, dá uma olhadinha, lembra de duas outras coisas, até comenta com algum amigo, mas depois fecha o vídeo, assiste um pornô, bate uma e nunca mais lembra das informações que muitas vezes são relevantes, mas você não aplica na sua vida. Neste vídeo aqui, Tá, de maneira bem objetiva, eu vou deixar o Wesley falar mais, ao invés de eu ficar falando um monte, porque eu paro geralmente a cada segundo quase pra falar, porque eu observo várias coisas, mas olhando aqui esse início, e eu não favoreci muito esse pause aqui pro Wesley, já botei ele com o olhinho meio assim, enfim, vou... Eita, nós. Deu ruim aqui. Fui dar um cliquezinho, abri a tela, voltei. O Wesley, no início aqui, ele já começa falando: esse vídeo aqui não é um vídeo convencional, vamos dizer assim, não é um vídeo convencional, não é nada que você está acostumado a ver, que você passa scrollando e depois você vai lá, faz XYZ, tal. Isso é muito interessante porque eu sempre estou buscando diferenciação nas coisas. E quando eu falo para alguém que o que eu tenho a oferecer para ela é diferente do que ela já viu, geralmente essa pessoa para. Porque nós buscamos por natureza coisas diferentes. É uma das necessidades humanas a tal da diversidade. E tudo que é diferente chama atenção, no âmbito geral. O que foge do padrão. Então o cara começar dizendo que, cara, não é nada do que você está acostumado a ver, não é aquele tipo de videozinho. E aí ele começa a conectar um contexto geral e que a pessoa, vamos dizer assim, o ICP, o índice de público ideal do Wesley, se identifica. Aí ele narra o contexto para situar a pessoa. De que, cara, não é aquele tipo de videozinho que tu geralmente tu abre, aí tu só dá uma scrolladinha na tela, absorve um pouquinho, passa como se nada fosse nada, depois vai lá e faz XYZ, tal. Entendeu? E depois toca a tua vida como se nada fosse nada. A pessoa ela entende que é algo diferente. Opa, vou parar, porque é algo que eu nunca vi, de certo modo. Já chamo atenção por isso. E aí, opa, mais esse contexto ainda me traz mais identificação ainda, conecta mais ainda. É o tal do apertar um pouquinho a ferida, torcer um pouquinho, sabe? Que a galera costuma falar de copy. Eu gero identificação e depois eu aprofundo um pouquinho na dor, tanto quanto com identificação no âmbito geral da pessoa, para que ela realmente entenda que, cara, isso aqui realmente é para mim. Isso aqui realmente se conecta comigo. Eu vou dar intenção, vou dar atenção. E além de se conectar, isso aqui também tem um viés, um quê de diferencial. E não é o que eu tô habituado a ver. E por quê? Isso faz com que a pessoa ela fique mais ali dentro do vídeo. Traga mais retenção no âmbito geral para a conversa. Vamos dizer assim. Bora, Wesley. Continua. ao contrário de todos os outros que você assiste buscando hacks de produtividade simples e que prometem resolver todos os problemas E aqui continua no contexto, né? Diferencial ao contrário de, não é convencional, diferente de, entendeu? Diferenciação, diferenciação. na sua vida, eu vou mostrar para você 5 hábitos que você não pode, em hipótese alguma.
E isso daqui, rapidamente, já vem como reforço da promessa. A pessoa, ela olha o título e fala, cara, 5 hábitos, ela lê, né? 5 hábitos que você precisa eliminar antes que seja tarde demais. Se o cara demorar demais pra reforçar essa promessa, a pessoa fica pensando, tá, e quando é que vai chegar o que eu realmente vim aqui assistir? A proposta do vídeo era essa. E aí, já logo de cara, ele dá um gancho na parada pra te reter. E lembrando que gancho não é só no início. Ele te dá um gancho. E aí depois ele vem e reforça a promessa. O que tu veio ver realmente é o que eu vou te mostrar. Entendeu? Isso é importantíssimo. Seja pra página, seja pra anúncio, seja pra e-mail, seja pra um vídeo aqui do YouTube, seja lá pro que for. É importantíssimo tá reforçando a promessa. Seja no início, já logo de cara, tanto quanto ao longo do que eu tô passando da comunicação, pessoa. Alguma cultivar se você quer ter uma vida adaptativa, com saúde mental, produtividade, pensamento de longo prazo e motivação. Todos esses itens que cada vez mais estão raros na sociedade. E é claro, motivação, saúde mental, e barará, produtividade, enfim, conectando o que ele vai mostrar pra pessoa pra que ela chegue no ponto que ela realmente deseja. E o que ela deseja? Saúde mental, produtividade, entendeu? Hoje em dia, e você sabe do que eu tô falando. Você sabe que é assim que funciona e você conhece diversas pessoas que são assim. Diferente do que você faz com outros vídeos, eu preciso que você assista esse vídeo, feche a aba do navegador ou a tela do seu telefone e pense no que a gente está conversando aqui, em vez de simplesmente mudar de plataforma e ir pro TikTok assistir pessoas balançando a bunda e o peito. Eu preciso que você pense nesses hábitos que eu vou falar que você não pode cultivar e a partir destes hábitos, a partir desses insights, você começa a pensar em como aplicar isso na sua vida desde já. Este não é um vídeo que você precisa assistir e sair sem pensar nele. Caso E ver que ele tá sempre conectando esse contexto de situar a pessoa. Isso daqui não é um videozinho que você vai pegar e vai ver no TikTok, vai fazer tal coisa, tal coisa. Ele tá sempre pintando o cenário que a pessoa tá, o que é que ela geralmente faz, sabe? Tá sempre norteando esse vídeo como sendo algo realmente diferente, que a pessoa vai enxergar e que não é convencional, isso, aquilo, tá entendendo? Nesse contexto de diferenciação e de situar na pessoa onde ela realmente tá. E dando uma leve cutucada em relação à dor, uma insatisfação do contexto que ela se encontra e um certo teor, até vamos dizer assim, vergonhoso, fazendo com que a pessoa ela realmente mude. Cara, tu precisa mudar isso aqui antes que seja tarde demais. Esse é o viés do vídeo. E aí ele dá uma abrida, vamos dizer assim, no contexto da pessoa, que traz até uma certa vergonha. Pô, tu fica scrollando aí TikTok, tu fica isso, tu fica aquilo, tal, tal, tal. Entendeu? E isso faz com que a gente queira tapar um pouco a situação, se envergonhe disso e queira mudar, no âmbito geral. Caso seja assim, essa é só mais uma forma de autossabotagem perpetuada por você. Tudo bem? Então, se você não quer ter uma vida desadaptativa, caminhando rumo Deixa eu te fazer uma pergunta. Quer fazer história comigo? Aí o Érico invadiu aqui a minha análise. Pô, Érico, à disfunção cognitiva e de saúde mental, o primeiro hábito isso aqui é muito interessante que a gente chama isso de quadro mental da dor. Sabe? Que é grosseiramente o preço que tu vai pagar se tu não fizer alguma coisa. E aí ele fala o quê? Se você não quiser ter XYZ, tal, que é o que ele mostrou ali, que é em relação à satisfação, para isso, aquilo, tal, você deve mudar isso aqui, ó. Primeiro hábito, entendeu? Ele pinta um cenário que tu gostaria de fugir e te mostra que se tu não agir agora, isso é isso que vai acontecer contigo. Isso geralmente se vê bastante em anúncios, se vê em página, comunicação no geral. Olha, se você não quiser continuar nessa vida, esse YZ, aprenda aqui o meu método, consuma o meu curso, compre esse produto. Se você quiser continuar com bolhas nos pés ao correr, não compre essa palmilha, não, sabe, sei lá, entendeu? Esse contexto de, pô, tô mostrando o cenário em que a pessoa quer fugir pra ela e tô falando que esse é o preço dela não agir agora. Se ela não agir, ela vai continuar nesse ponto, justamente que ela não quer viver, para que ela faça esse shift, essa mudança de onde eu estou para onde eu gostaria de ir. Beleza? Vamos para o hábito número 1, seu Wesley. que eu quero que você não tenha, em hipótese alguma,
é se relacionar com pessoas nocivas, se relacionar com pessoas tóxicas. Eu sei que muitas vezes você acha que não tem problema, eu sei que muitas vezes você acha que aquela pessoa que está ali próxima a você, aquela pessoa que eventualmente te machuca, aquela pessoa que dá uma risadinha amarela, mas te dá umas alfinetadas, aquela pessoa que fala pelas suas costas, você sabe que ela fala pelas suas costas, mas você ignora e continua sendo amigo daquela pessoa, aquela pessoa que muitas vezes machuca você de forma significativa, mas na sua cabeça você se prende a ela de alguma forma, achando que ela precisa estar presente. Muitas vezes isso ocorre por uma crença que você tem disfuncional sobre você mesmo. No entanto, essa pessoa é um ambiente. E aí vem uma questão que, claro, ele tá situando a pessoa do problema, não manter as relações tóxicas, e aí ele tá te norteando. É sempre importantíssimo isso. Isso daqui, tal, nesse contexto. Porque se eu falo a dor, por exemplo, você quer ganhar mais dinheiro, você quer converter mais através dos seus anúncios, sei lá. E aí eu não situo a pessoa diante do cenário, a pessoa pode pensar, eu quero converter mais, mas será que para esse contexto que eu estou vivendo vai funcionar? Aí eu falo pra pessoa, cara, tu quer converter mais os teus anúncios? Então tu tem que parar de ficar inventando que, sei lá, formato é o que vai salvar os teus anúncios, tu parar de acreditar, tu passar a acreditar, melhor dizendo, que é a narrativa que é o centro da parada, é o coração dos teus anúncios, é a mensagem em si, tu parar de acreditar que edições cinematográficas que vão salvar as tuas conversões, que mega dinâmicas, sabe? Eu dou contextualizada, não só eu falo a promessa, vamos dizer assim, pra pessoa, o que ela quer atingir, seja isso uma promessa, uma premissa, um fato em si, e aí eu começo a nortear esse cenário para que a pessoa realmente entenda, beleza, eu quero isso, só que o querer isso, será que se adequa ao meu contexto? E aí eu ali pinto o contexto para que a pessoa realmente entenda que beleza, uma coçadinha, cortei o cabelo ontem, sabe? Esse contexto realmente é o meu, aí eu tenho clareza disso. E aí, agora, deixa eu só ver rapidinho o que ele tá falando. Estressogênico dentro. E aí, claro, para que eu fale para a pessoa o porquê que ela tem que mudar, ou esse hábito é importante que ela mude, eu tenho que trazer justamente o contexto do porquê, sabe? Pra pessoa, cara, você deve mudar isso. Mas por que eu devo mudar isso? Eu tenho que trazer um contexto pra pessoa. É claro, eu tenho que explicar pra ela. Eu não só digo pra ela, cara, mude para você atingir tal coisa. Mas por quê? Por que você tem que mudar? Por que que isso acontece? Sabe? Eu tenho que explicar pra pessoa. Antes da pessoa ela entender que ela tem que fazer uma mudança na vida dela, eu tenho que explicar pra ela por que que geralmente ela faz isso ou faz aquilo, entendeu? E aí, nesse geral, eu também tô batendo um pouco no viés de status quo, que é o que geralmente acontece, é o que geralmente as pessoas estão falando, o que geralmente as pessoas vivenciam naquela situação, entendeu? Um contexto amplo, geral. E agora ele tá te explicando justamente o porquê que você deve se livrar disso, daquilo, aqui, que no caso são as relações tóxicas. Da sua vida. Aquele pino contextual que essa pessoa dentro do seu mapa é um gerador de estresse. É como se tivesse uma infecção dentro de um organismo a todo momento recrutando e demandando o sistema imunológico. E eventualmente isso começa a cansar e você começa a entrar em sobrecarga emocional. Logo, esse hospedeiro psicológico que orbita a sua rotina, que essa pessoa tóxica, essa pessoa nociva que você se relaciona, deve ser algo a ser retirado dentro do que é o seu espectro de comportamento e de convivência. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas retirar um prego enferrujado que está cravado no seu pé é muito melhor. É muito melhor sentir aquela dor momentânea, mas não ter aquela infecção corroendo o seu sistema por dentro, do que ficar com aquele prego enferrujado cravado ali por anos, gerando uma série de problemas colaterais. Esse é o primeiro hábito que eu quero que você não cultive. Afaste-se urgente de pessoas tóxicas. Afaste-se urgente de pessoas que te machucam. Afaste-se urgente de pessoas que te comprometem cognitivamente e do ponto de vista de saúde mental. Não é tão difícil quanto você pensa. Aí dei mais um pause aqui não tão favorável no rostinho do Wesley. Mas enfim, novamente, o reforço ali para relembrar do que estávamos falando, de se afastar de pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos.
E aí ele vai te mostrando justamente essa ideia do porquê que é vantajoso tu mudar esse contexto, tanto quanto ele te mostra que é muito mais vantagem tu tirar um prego, vamos dizer assim, ele faz até uma metáfora, vamos dizer assim, é muito mais vantajoso tu tirar um prego que esteja machucando do que tu permanecer com aquele prego e cada vez mais ele vai se alastrando ali e ele vai te machucando cada vez mais, entendeu? Por mais que seja uma dor momentânea, mas é muito melhor do que arcar com alguma coisa, do que arcar com alguma coisa que vai te acompanhar e vão dizer pro resto da tua vida, que vai estar te prejudicando a cada momento. É sempre esse viés de, cara, por que que você tem que fazer alguma coisa? Tá entendendo? E aí ele vai pintando o cenário junto desse contexto do preço, que é o de não se mexer, e o que que você alcança ao fazer tal coisa. Olha só. Lembra da metáfora do prego e fica com isso na sua cabeça, que vai facilitar bastante a sua tomada de decisão. O segundo hábito que eu quero que você não cultive é ser sedentário. Não seja sedentário. O sedentarismo comunica para o seu cérebro e para as pessoas e a sociedade em volta de você como você se cuida. A sua autoavaliação de pessoa, o seu senso que a gente chama de self, isto é, o eu em relação aos outros, em relação ao mundo e em relação ao futuro, é influenciado pelo sedentarismo. Aquela pessoa que é sedentária, que não se cuida, que não está nem aí para sua saúde, acaba, além de comunicar para todas as outras pessoas em volta que ela é assim, ela comunica para si mesma. William James, um dos... E aqui é interessante a gente parar para analisar no ponto de nível de consciência. Isso até ele estava falando já no problema anterior das relações tóxicas, que é justamente tu situar a pessoa. Como que tu vai fazer alguém mudar um problema se a pessoa ela nem sabe que existe aquele problema? Entendeu? E quais os malefícios de se ter aquele problema? Porque aquele problema de fato é um problema, melhor dizendo. Entendeu? E justamente é isso que ele faz. Cara, porque se você conviver assim, você fazendo assado, você vai influenciar as pessoas à sua volta, você vai ter isso, ter aquilo, tal. E se ter isso, ter aquilo, é um cenário maléfico, que não faz muito bem. Entendeu? Então tá sempre situando isso. Porque quando eu tô mostrando pra pessoa numa narrativa em relação a, pô, faça alguma coisa, compra alguma coisa, se inscreva, faça X, faça Y. Cara, primeiro eu tenho que pensar uma das coisas mais primordiais, uma das coisas vitais em relação à comunicação no âmbito geral, são os níveis de consciência do Eugene Schwartz. Eugene Schwartz foi um publicitário barra copywriter, um dos maiores nomes da história, e ele desenvolveu os 5 níveis de consciência, que é o que? Cara, o inconsciente total, de qualquer coisa, tu tá abordando, sei lá, vou voltar aqui no óculos, falar do óculos. Tu tá abordando acerca do óculos, que eu quero vender esse óculos. Cara, tem pessoa que nem sabe que existe um óculos, que nem precisa de um óculos, sabe? E tem gente que sabe que tem um problema de visão, mas tem a pessoa que ela não sabe que o óculos é a solução. E depois tem a pessoa que ela sabe que o óculos é a solução, mas ela não sabe quais são os modelos de óculos que existem. E depois tem a pessoa que não sabe os tipos de oferta em cima daquele óculos. E é justamente esse o caminho, o entendimento para que tu trace narrativas ali para te levar a pessoa de um ponto de inconsciência a respeito de um tema até o momento que ela compra alguma coisa. Que é o que? A pessoa inconsciente total do que você está abordando, a pessoa depois que ela é consciente do problema, depois a pessoa que ela é consciente da solução, depois consciente do produto e até por fim consciente da oferta. Então é sempre essa ideia de, pô, primeiro se eu quero, entre aspas, convencer alguém a fazer alguma coisa, eu tenho que situar a pessoa de que isso aqui existe, de que isso aqui é um pepino, que ela tem que resolver essa parada. Depois eu mostro para ela a solução. Depois eu mostro para ela um produto, um meio, e produto não necessariamente algo material, pode ser alguma técnica, alguma coisa para ela fazer, sabe? Pô, sei lá, eu tenho ansiedade. Pô, respira tantos segundos, eu tô mostrando uma solução para ela, sabe? E aí depois eu tenho uma oferta ali, tal, para te conseguir, sei lá, o método XPTO aqui, de respiração, ele custa tanto, ele tal, entendeu? Sempre nesse contexto. Escala de consciência. Só que não necessariamente todas as pessoas, o público, sempre que eu for conversar, ele vai estar aqui em cima, inconsciente total. Muitas vezes a pessoa ela pode estar consciente já de produto, consciente da solução, e eu posso estar trazendo só a oferta para ela, por exemplo, entendeu? Então tem que situar, quando tá pensando em comunicação, tu situar a pessoa, primordialmente, antes de já sair escrevendo, antes de pensar em narrativas, enfim, em qual nível de consciência que essa pessoa, ela tá realmente diante do que eu quero propor para ela, entendeu?
dos psicólogos mais importantes dos Estados Unidos, tido como pai da psicologia americana, mostrou algo fantástico em seus estudos, que é a capacidade que o nosso corpo informa o nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma capacidade gigantesca de ler o nosso estado corporal. Então, quando você está mal, quando você está inflamado, quando você está cansado, o seu cérebro sabe disso. E um corpo sedentário é um corpo energeticamente ineficaz. É um corpo enzimaticamente ineficaz. E o seu cérebro acaba lendo isso, gerando em você uma baixa percepção de autoeficácia. Tá percebendo que ele tá sempre te conscientizando de um problema. É algo que tu não sabe. Ele tá te trazendo consciência pra te mostrar que aquilo é um problema. Entendeu? Para em seguida e provavelmente ele começar a te mostrar uma solução. Te mostrar o porquê que você deveria mudar isso. Que muitas pessoas também chamam de autoestima. Terceiro hábito que eu quero que você não cultive é não estudar ou estudar só uma coisa de cada vez. Se você não estudar, você... No caso ele não mostrou a solução, mas ele tá só pontuando o que tu deveria mudar e por que tu deveria mudar. Então ele só vai te conscientizar a respeito do problema. O próximo passo seria te mostrar a solução. A solução não é abordada aqui. Ele só tá te mostrando os hábitos e por que tu deveria mudar isso. Então ele te mostra, ele te conscientiza que existe um problema e ele te conscientiza profundamente, vamos dizer assim, dos aspectos negativos para que tu tenha uma predisposição aí a querer fazer essa mudança. E depois, certamente, num contexto geral aqui, tá aqui na bio, na descrição do vídeo, o link para tipo reservatório de dopamina. Que no reservatório de dopamina tu tem a solução para esses problemas. Tu tem aulas que resolvem isso daí de maneira mais cirúrgica, mais aprofundada. Você não consegue acompanhar a zona de segurança da sua área, você estará só na zona de conforto e olhe lá, o que implica em uma possível demissão e uma incapacidade de conseguir se inserir novamente no mercado de trabalho ou numa própria incapacidade de se inserir no mercado de trabalho depois de terminar uma faculdade ou uma pós-graduação. E se você estudar só uma coisa, você perde a capacidade de ver o senso holístico. E holístico que eu estou dizendo aqui não é como a sua terapeuta holística fala. Holístico é na semântica da palavra, holístico no sentido de você enxergar o mundo numa perspectiva mais ampla. Você pode enxergar este telefone aqui de uma forma sistêmica, olhando só para a capinha, olhando só para a câmera, olhando só para a tela, olhando só para o buraco do carregador, ou você pode enxergar esse celular aqui como holístico, uma visão completa de um todo, uma visão de toda a parte do celular. Quando você não estuda, você nem sabe o que é isso, metaforicamente falando. Quando você estuda só uma coisa, você está enxergando um fenômeno por uma única perspectiva. E num mundo cada vez mais interconectado, onde as áreas conversam cada vez mais, é interessante que você consiga enxergar a mesma coisa por perspectivas diferentes, porque isso vai gerar uma capacidade aumentada de input no seu cérebro e, portanto, a sua produção, seja lá onde for, vai ficar aperfeiçoada. E aí, quando a gente tem melhor dizendo, o tal quadro mental da dor, que eu comentei, que é justamente o preço que tu paga por não fazer aquela mudança, também tem o quadro mental do prazer, que é justamente se tu fizer a mudança, o que tu vai atingir. E aí, é justamente o que ele tá falando. Se tu fizer tal coisa, tu vai ter tal coisa, entendeu? Tá pintando esse cenário de, se você agir agora, você vai atingir tal coisa. De maneira bem simples e objetiva. Então, não deixe de estudar e não estude só uma coisa. Quarto hábito que eu gostaria que você deixasse para trás é cultivar apenas prazeres rápidos. Pare de procurar desesperadamente prazeres rápidos. Pare de procurar desesperadamente prazeres rápidos em comida, em videogame, em pornografia, em livros fáceis de ler. Não lê. Isso é uma coisa muito importante que ele fez agora. Quando eu tô falando no âmbito geral de situar as pessoas, muitas vezes, e na maior parte das vezes, isso se observa em página, em anúncio, em tudo, assim, comunicação no geral. Eu não tô falando só de gente pequena, eu tô falando de grandes players também. Que a galera costuma deixar as coisas muito abstratas, sabe? Se eu tô falando, pare de cultivar prazeres rápidos. O que são prazeres rápidos? Na minha cabeça, que eu tô falando, que eu tô narrando aqui,
que eu sou Wesley, no caso ali, ele tem na cabeça dele, claro, ali que prazeres rápidos é X, é Y, é Z, mas eu falar prazeres rápidos, o que a pessoa do outro lado pode pensar? Cada um tem o seu prazer rápido, cada um tem, sabe, sua definição. Pô, pra um pode ser ficar vendo só no celular, alguma coisinha, pra outro pode ser, pegar e só ter conversinha superficial com os amigos e não aprofundar em nada, pra outro, entendeu? Pra cada pessoa pode ser uma coisa, e aí tu tem que trazer isso pro concreto, solidificar a definição da parada. Prazeres rápidos, o que é? Pô, é pornografia. Pô, é comidinha superficial, docinha, cheia de gostinho. É só ler livrinho fácil, que não vai te instigar a pensar, a raciocinar, sabe? É só ficar scrollando o celular, nada por nada. E aí, com isso, eu também tô situando a pessoa cada vez mais realmente de que, pô, é nesse contexto aqui que eu quero conversar contigo, sabe? E aí isso faz com que as pessoas que não se encaixam nisso sejam repelidas e as pessoas que se identificam com isso sejam mais atraídas em relação ao discurso. Claramente, beleza? Lendo. Então, obviamente, sempre deixe sólido o que tu tá falando. Saia da abstração. Isso é um dos pontos, assim, ó, de maior deslize, vamos dizer assim, em relação à comunicação que se vê por aí. Notícias inteiras, parando e desistindo frente a qualquer situação que demande esforço, se esquivando de situações no trabalho onde você sabe que vai precisar se esforçar um pouco a mais, não treinando de uma forma sistemática e com capacidade focada, não querendo evoluir na sua vida e nos itens que você precisa imprimir um certo esforço para alcançar. Pare de ficar rolando feed de Instagram no Reels o tempo todo, pare de ficar 2, 3 horas utilizando o TikTok, pare de ficar consumindo conteúdo inútil no YouTube, sendo que você nem aprende nada com aquilo nem te gera entretenimento, porque eu não sou contra o entretenimento. Eu sou a favor do entretenimento, mas um entretenimento que pelo menos entretenha. Você fica assistindo coisas que acha que gera entretenimento em você, quando na verdade essas coisas estão apenas modulando certezas que você tem sobre os seus hábitos disfuncionais. Você vê pessoas que fumam, você vê pessoas que bebem, você vê pessoas que usam droga e você começa a normalizar aquilo na sua vida, achando que aquilo é o comum e, portanto, se aquilo é o comum, eu posso fazer. Pare de cultivar prazeres rápidos. Pare de mimar o seu sistema dopaminérgico. Beleza? E com isso eu já vou chegar aqui ao final desse vídeo. Ele ia passar os 5, mas ainda tem mais alguns minutos aqui. Não muita coisa, mas ainda tem 3 minutos. E se eu falei aqui já quase meia hora em 3 minutos, se eu levar esses 3, 4 minutos, vai mais 10 e o vídeo já vai pra 40. E já tá passando um pouquinho mais do que eu tinha planejado aqui. Enfim, já vou parar esse vídeo por aqui. E a questão é essa, até o Wesleyzinho com a mãozinha aqui também parou, acabou-se. E justamente isso, os pontos principais que eu observo no Wesley diante dessa narrativa que ele tá trazendo de mostrar os hábitos, é justamente como eu disse, tu ter clareza dos níveis de consciência, primordialmente, para te entender o contexto de o que eu devo comunicar, onde que eu devo comunicar. E isso são pepinos que a pessoa nem sabe que ela tem, da maioria das vezes. Então o Wesley tem que primeiramente mostrar que existe um problema e depois situar a pessoa naquele problema. Trazer contexto para que ela realmente se identifique de, pô, esse problema ele acomete a mim mesmo, que eu tô nesse contexto. Que nem eu disse, pô, eu tenho anúncios que não convertem, mas será que é no contexto que eu tô vivendo que essa solução ela vai se encaixar? Pô, realmente se encaixa, porque é pra ti que faz X, 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 entendeu? E trazendo de maneira concreta. O Wesley ele é muito de trazer exemplos concretos, eu gosto muito disso. Quando ele fala, quando ele, enfim, expõe alguma ideia. E justamente pintar os cenários de preço a se pagar por não sair daqui, tanto quanto o que você alcança ao fazer isso, que certamente você deveria se propor, entendeu? Isso são os pontos primordiais aí que eu vejo que acompanham essa narrativa aí. Claro, tem alguns outros pontos, mas os que mais ficaram martelando na minha cabeça são justamente esses. Beleza? Se tu gostou desse vídeo, mais uma vez estou olhando pro lado porque a tela tá dividida, mas se tu gostou desse vídeo, sugiro que tu comente aqui, traga os pontos aqui que tu achou de maior interesse, até sugestões de outros vídeos que eu posso estar analisando, outras pessoas que gostaria de ver aqui por esse quadro. Curte, se inscreve no canal e fica aí por dentro de mais melhores vídeos, cada vez mais. Valeu, tchau, tchau.